Tendo comparecido os números de jurados, declaro aberto os trabalhos da 34ª sessão da primeira reunião do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Também gostaria de cumprimentar o senhor promotor, as advogadas, os membros dos júris e também todos os demais. Damos a palavra agora para a advogada de acusação, doutora Renata Luiza. Boa tarde, excelentíssima juíza. Boa tarde. Membros do júri e senhoras e senhores aqui presentes. Daremos início agora ao caso da Boate Kiss. A acusação agora chama a primeira testemunha, que era a segurança no dia do incidente da boate, Igor Gabriel. Por favor, levante a mão direita. Jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Juro. Prossiga. Boa tarde. Boa tarde. Você era segurança na boate à noite do ocorrido, certo? Certo. Você pode nos dizer quais eram as medidas de segurança implementadas na noite? O dono da boate contratou eu e mais 3 colegas meu para fazer a segurança local. Ele falou para não deixar ninguém sair sem pagar e se ocorrer uma briga, tentar amenizar, escandalizar e tirar as pessoas que estão brigando para fora. Certo. Você disse no começo do seu testemunho que você era um segurança contratado, certo? Certo. Antes de você atuar na boate naquele dia, você fez algum tipo de treinamento? Não, o dono da boate só conversou comigo e meus colegas 15 minutinhos antes de começar a festa. Você pode nos dizer se tinham saídas de emergência claramente sinalizadas e desobstruídas para casos de situações de emergência? Não, a única saída de emergência que tinha era a entrada e tinha ferros em zigue-zague impedindo a passagem das pessoas. Você pode nos dizer, perante aquela situação, qual que foi de imediato a sua atitude quando você viu os frequentadores da boate querendo sair para fora? Eu estava lá de fora da boate, fazendo a segurança da porta, e eu e o meu colega que estava do meu lado trancamos a porta porque nós achamos que era alguma briga que estava acontecendo lá no local, que ia se resolver, até que nós vimos saindo um pouco de fumaça. Aí foi na hora que nós abrimos e vimos fogo e tentamos retirar as pessoas. Ok. Meritíssima, são essas as minhas perguntas para a testemunha. Muito obrigada, doutora. Alguma pergunta, defesa? A defesa não apresentará perguntas. Muito obrigada, pode se retirar, senhora. Eu gostaria agora de chamar outra testemunha, que é o capitão dos bombeiros, João Emanuel. Boa tarde. Boa tarde. Levante a mão direita, por favor. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Juro. Prossiga, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Senhor capitão, você pode nos dizer como se enrolou o incêndio naquela noite e se tinham bombeiros de plantão? Boa noite. Como já foi dito, sou capitão do Corpo de Bombeiros da cidade. No início, a gente recebeu vários chamados, obviamente. Eram mais de 1.500 pessoas naquela festa. Porém, a força militar policial ela é ostensiva, ela está na rua. E eles foram os primeiros a chegar por isso. Então, quando os bombeiros chegou no local, a gente já tinha a polícia militar, já tinha a polícia militar federal e a polícia civil tirando as pessoas da festa. Então, sim, todos os militares de plantão e os que não estavam foram chamados para atuar na festa. Ok. Você pode nos dizer se tinha algum plano de evacuação e se ele foi realizado de forma adequada? Então, logo como eu disse, o Corpo de Bombeiros chegou no local depois das polícias. Então, quando as polícias chegaram primeiro, eles já estavam tirando as pessoas de dentro da festa. Então, não houve um plano concreto. O Corpo de Bombeiros apenas entrou no local e retirou as vítimas. Ok. Você pode nos dizer qual que foi a reação, tanto da segurança quanto da administração da boate, perante a um incêndio? Então, para o Corpo de Bombeiros, a prioridade no momento não era essa. A nossa prioridade era as pessoas que estavam dentro da boate no incêndio. Então,
não foi do nosso âmbito ir atrás de quem era organizador, de quem trabalhava na festa, ou até dos cantores. A gente não foi atrás disso, a gente focou nas vítimas, a gente entrou no local, tirou quem estava vivo, quem estava tossindo, porque tinha muita fumaça. E, obviamente, eles foram localizados, quem são os mandantes da festa, o pessoal da banda, mas no momento do incêndio não era a nossa prioridade. Você pode nos dizer se teve alguma tentativa de conter o incêndio e de informar aos frequentadores o que estava acontecendo? Então, a fumaça, o fogo gera uma fumaça tóxica. Eu não sei muito bem como explica isso, mas essa fumaça desnorteou as pessoas muito rápido. Então, quando o corpo de bombeiro chegou lá, não tinha pessoas, confusas. Tinha pessoas deitadas no chão, tossindo. Já não tinha mais o que ser avisado. Então, nós que tínhamos o conhecimento e o preparo, entramos no local e retiramos as pessoas. Esse foi o nosso plano em si. Mas avisar, não. Ali todo mundo já estava ciente do que estava acontecendo. Você pode nos dar algum depoimento de como se encontrava a boate quando você chegou no local? Então, eu vou chamar aqui um ajudante para mim. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma animação para a gente. Eles apresentaram essa animação para mim e eu acho muito importante mostrar ela aqui, porque tem vários erros que o pessoal da boate cometeu, nós que somos dos bombeiros examinamos esse tipo de erro, e eu quero mostrar a todos os presentes aqui quais são eles. Essa é a porta da Boate Kiss, como vocês podem ver. A gente já pode ver que a entrada já é um pouco mais apertada que o comum. Essa continua sendo a parte de dentro. E nesse momento, aqui vocês podem notar que na entrada da Boate Kiss a gente pode ver uma barra de metal, como essa aqui, que divide aqui a nossa sala. Essa barra de metal fica na frente da porta principal da boate, que, por via das dúvidas, era a única saída de emergência viável no dia do incêndio, porque, como vocês podem ver, é um local muito apertado, já era de noite. Então, quando o fogo aconteceu, tudo lá ficou escuro. Então, as pessoas que conseguiram lembrar onde era a porta foram para essa direção. E essas barras de metal, quando o acúmulo de pessoas aconteceu, deixaram elas presas umas nas outras, umas tentavam pular e muita gente foi prensada, demorando muito a saída delas da boate. Ali vocês podem ver o caixa. Aqui é uma parte muito importante, porque aqui você vai para a pista da boate. Então, nessa parte aqui, existe outra barra de metal, como vocês podem ver. Essa barra de metal é para dividir as pessoas para a direita ou para a esquerda. Então, lembrem disso. A única saída de emergência era a entrada principal. E eles tiveram que passar por duas barras, por essa e por aquela da entrada. Então, no escuro, as pessoas correndo, gritando, elas ficaram presas nessa barra de metal, ficaram presas na barra da entrada. Então, como eu vou mostrar mais, a Boate Kiss é um elo. São elos de uma corrente que causaram tantas mortes assim. Como vocês podem ver, agora a gente só vai mostrar o resto da boate. A gente não pode ver, como a gente não consegue encontrar extintores de incêndio, eram muito poucos. Seu camarote, e é lá onde era apresentada a festa no momento. É isso, pode ir para o próximo vídeo. Tem algum problema? Essas são as imagens da festa real, gravada por pessoas que estavam lá. A gente pode ver que tinha muita gente apertada no mesmo local. Já era um local muito escuro, então depois do fogo, as pessoas infelizmente ficaram desnorteadas. E esse é um momento muito importante, se puder pausar. Esse momento é o momento que acende o fogo de artifício. Esse artifício, como ele mostra ali, foi ele que causou o início do incêndio. Ele pegou fogo no teto da boate e a espuma, por pegar fogo muito rápido, se alastrou e causou a morte de tantas pessoas. Então pode fechar o vídeo, pode fechar aí. O que eu trouxe com esses vídeos aqui para vocês entenderem a complexidade do acidente. Porque se a gente tivesse um problema só na Boate Kiss, talvez as pessoas não teriam morrido. A gente tinha portas de emergência que não abriram, tinha uma porta que saía por lado dos banheiros, ela não foi aberta.
A gente tinha extintores de incêndio vazios, que nós não sabemos o porquê estavam vazios. A gente teve informações que eles foram usados para meios recreativos, mas não foi provado nada ainda, mas os extintores sim estavam vazios. A gente tinha essas barras de proteção nas entradas, então todos esses elos causaram a morte de todas essas pessoas. É isso. Muito obrigado. Certo. Então você nos diz que um ponto muito importante de ter morrido tantos jovens, primeiro, foi a entrada que tinha barras de ferro em zigue-zague fixadas ao solo, certo? Certo. Segundo, a ausência de extintores de incêndio, certo? Certo. E o terceiro também é um ponto muito importante. Tínhamos sim saídas de emergência, mas as mesmas se encontravam lacradas, certo? Certo. Meritíssima, são essas as minhas perguntas para a testemunha. Ok, muito obrigada. Alguma pergunta, defesa? Sim, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar para você, capitão, se você tem conhecimento sobre o alvará que a boate tinha para funcionar naquela noite. Então, eu sou agente do Corpo de Bombeiros, eu trabalho na rua. O meu trabalho em si, ele é resolver problemas na rua. Incêndio, até o gatinho, se ficar preso na árvore, é o agente do Corpo de Bombeiros que faz, da CBM. Essa parte jurídica é feita pelos escrivãos que não são a nossa parte, entendeu? Mas se o alvará foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros e a festa aconteceu, houve algum problema ou alguma desinformação da parte do Corpo de Bombeiros que deve ser investigada. É isso, sem mais perguntas. Muito obrigada. Pode voltar ao seu lugar. A acusação agora gostaria de chamar também o bombeiro que foi solicitado na noite da emergência, o soldado Gustavo Nascimento. Por favor, levante a mão direita. Jure dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Juro. Prossiga, doutora. Boa tarde, senhor Gustavo. Boa tarde. Você estava de plantão na noite do ocorrido? Exatamente. Você pode nos dizer se houve alguma tentativa de evacuação quando você chegou no local ou as pessoas já se encontravam fora da boate? Tá, primeiramente a gente viu que tinha muito pânico da boate. Chegamos, a minha principal orientação foi acalmar as pessoas por conta da fumaça em si. A gente já tinha como perceber muitas pessoas tossindo antes de sair já, e a gente tentou manter a calma das pessoas. E o principal ali era a gente ver um período que tinha muito homens e mulheres, então a gente fez uma seguinte escala: homens para um lado, mulheres para o outro. Como as demais pessoas aqui, todos nós temos sentimentos. Você pode nos dizer qual foi a sensação quando você entrou na boate e viu aquele desastre? Sinceramente, na parte do Corpo de Bombeiros, a gente tem que manter a serenidade lá, né? Mas como ser humano é muito difícil a gente entrar lá, ver aquela situação de pessoas e principalmente a gente vê tantos jovens com futuros brilhantes ser perdidos ali. E pra mim a parte mais difícil foi os banheiros. Ali pra mim foi o cúmulo. Ver tantos jovens ali dentro é muito difícil de falar, é muito emocionante por conta que eu como bombeiro não poder salvar aqueles jovens e falar para os seus pais que estão vivos, dói muito. Você pode nos informar qual foi o local onde você mais encontrou jovens? Sim, como eu disse, foi o banheiro. O banheiro tinha muitos jovens, eu não consegui contar. Na hora que eu entrei, eu não consegui conter as lágrimas, por conta que a situação que estava lá era muito triste. Ver jovens um em cima do outro, queimados, a gente não conseguia reconhecer os corpos direitos por conta das queimaduras que tinha. Diretíssima, são essas as minhas perguntas para a testemunha. A defesa tem alguma pergunta? A defesa não apresentará perguntas. Muito obrigada, pode retornar ao seu lugar. A acusação agora gostaria de chamar a perito criminal Patrícia Busson. Boa tarde. Patrícia, levante a mão direita. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Prossiga, doutora. Boa tarde. Patrícia, eu gostaria de saber quantos anos de profissão você tem?
Eu trabalho na área há mais de 15 anos. Então você se julga capaz de dizer pra gente o que ocorreu na boate na noite do incêndio? Sim. Você pode nos dizer o que causou o incêndio? Foi um artefato chamado Spitnuk, muito conhecido também como árvore de Natal. Você pode nos dizer de onde começou o incêndio? O incêndio começou acima do palco, na espuma. Você pode nos dizer por que a espuma pegou fogo tão rápido? Bom, o artefato que foi utilizado, ele foi proibido de ser usado em locais fechados, porque quando ele acende, ele costuma chegar a 3 metros de altura, assim possibilitando mais fácil de ter incêndios em locais fechados. Como você disse pra gente no começo do seu testemunho, o artefato utilizado era proibido pela Anvisa, certo? Sim. O fato dele ter sido amarrado a uma garrafa, ao ele ser aceso, ele poderia ter colocado em risco a vida da pessoa que o acendeu? Sim. Muito obrigada. Excelentíssima, são essas minhas perguntas para a testemunha. Muito obrigada, doutora. A defesa tem alguma pergunta? A defesa não apresentará perguntas. Muito obrigada. Excelentíssima, são essas minhas perguntas às testemunhas. Ok. Chamaremos agora a Promotoria de Justiça, Dr. Guilherme Perillo. Boa tarde a todos. Agora a promotoria gostaria de chamar o senhor Lucas Pires para depor. Por gentileza, levante a mão direita. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Prossiga. Boa tarde, senhor Lucas Pires. Senhor Lucas Pires, você pode descrever para nós um pouco do que aconteceu na noite da Boate Kiss? Sim. O que você se lembra daquela noite? Que eu estava dançando, divertindo na pista e de repente as pessoas começaram a correr, quase o incêndio que começou, né? E então eu fui junto, correndo e gritando. O senhor pode falar para nós as condições da boate naquela noite? Esteticamente era bem bonita, né? Mas durante o acontecimento a situação era precária, não tinha placa de sinalização de emergência, não tinha saídas de emergência. Então o senhor alega que naquela noite não tinha saídas de emergência? Sim. Tinha apenas uma saída que era pela mesma que é a entrada? Sim. Houve algum alarme de incêndio quando tudo começou? Não, só as pessoas gritando mesmo. O senhor perdeu algum amigo ou parente ou algum conhecido na noite da Boate Kiss? Sim. Você ouviu algum funcionário da boate fornecendo algum suporte para evacuação? Não. A promotoria não apresentará mais perguntas. Ok, chamaremos agora a advogada de defesa, doutora Camila. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a senhora, excelentíssima juíza, cumprimentar os membros do nosso júri e todos que estão aqui presentes nesta tarde. Bom, sentado aqui à nossa frente se encontra o meu cliente, o réu, e nós estamos aqui buscando provar a sua inocência perante a este ato tão horrível que ocorreu. Bom, primeiramente, a defesa gostaria de chamar o senhor Gustavo Gonzaga para prestar depoimento. Levante a mão direita.
dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Ok. Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Senhor Gonzalez, qual é a sua função dentro do Corpo de Bombeiros? Fiscalizar e dar assinatura dos alvarás, autorizando a implantação do sistema que for pedido. Foi você quem fez a inspeção para que houvesse o funcionamento da boate na noite do ocorrido? Sim. Quando o senhor fez a assinatura do alvará, o senhor tinha ciência da capacidade máxima da boate? Sim. E assim, nesse mesmo momento que o senhor assinou o alvará, estava tudo correto dentro da boate? Sim. O senhor chegou aos extintores de incêndio, estavam tudo nos conformes? Sim, tudo certo. Essas são as minhas perguntas, muitíssimo. Ok. A promotoria tem alguma pergunta, algum questionamento? Sim. A promotoria gostaria de questionar para o suposto réu como que se encontrava a boate depois do ocorrido naquela noite. Totalmente arrasado, totalmente destruído. Muito obrigado. Muito obrigada pelo seu depoimento, senhor Gonzalez. Agora, a defesa gostaria de chamar o senhor Leonardo para prestar depoimento. Por gentileza, levante a mão direita. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Prossiga, doutora. Boa tarde, senhor Leonardo. Boa tarde. O senhor pode contar pra gente como foi que aconteceram as coisas no dia do ocorrido e quais foram as ordens que o senhor recebeu? Sim. Alguns dias antes, o Johnny tinha pedido para eu ir no mercado e comprar os artifícios pirotécnicos. Eu escolhi o mais barato, que era ser conveniente na hora, para vir assim. Aí, no dia do ocorrido, eu acendi, liguei o artefato e ele pegou fogo na espuma, só que eu não havia, não tinha prestado atenção. Aí depois que eu avisei o cantor, ele não conseguiu me ouvir e não alertou a população que estava lá. Quando o senhor realizou essa compra, o senhor tinha conhecimento de que esse tipo de artefato não era recomendado para ser usado em locais fechados? Não. E depois que o senhor realizou essa compra, o senhor mostrou para o réu, o senhor John, o artefato? Não. Ele não tinha ciência, então? Não. Então é isso, essas são as minhas perguntas. Muito obrigada, senhor. Agora a defesa gostaria de chamar o senhor John para prestar depoimento. Por gentileza, levante a mão direita. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Prossiga, doutora. Boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor pode contar pra gente qual era a sua relação com a Boate Kiss e como foi que ela começou? Bom, eu acho que, assim como todos aqui, passou por grandes dificuldades no decorrer da sua vida. Eu, antes de ter essa boate, tinha muitas dificuldades. Eu não tinha como dar uma condição de vida adequada para minha família. E, bom, essa boate era tudo para mim. Ela que sustentava minha família, ela que me colocou nos jeitos que eu estava perdido, eu não sabia o que eu fazia. E, bom, tem muita gente que acha que eu sou culpado, acha que eu fiz aquilo. Mas eu não fiz, eu jamais iria querer uma coisa dessa. Da onde, cara, não eram funcionários que tinha naquela boate. Eram pessoas da minha família, eu considerava aquelas pessoas que estavam lá da minha família. Não foi eu que quis fazer isso. E assim,
Tem gente que, cara, que era meus irmãos, que estavam comigo todo dia. Falavam que se acontecesse alguma coisa era pra mim ir atrás deles, que eles iam me consolar, eles iam me ajudar. Que hoje em dia fala pra mim se matar. Fala que se eu me matasse era melhor do que ficar tentando resolver. E assim, dói demais. Eu não consigo entender, não consigo sentir a dor dos pais que perderam seus filhos estão sentindo. Mas eu também não tenho mais motivo de viver. Minha vida acabou depois desse ocorrido. O senhor pode contar pra gente onde é que o senhor estava no momento que aconteceu a fatalidade? Sim, claro. Eu estive lá no começo, eu que abri as portas da boate, eu que chamei todo mundo para entrar, eu vendi os ingressos, eu que estava ali desde o início. E, infelizmente, na hora do ocorrido, eu não estava lá porque a minha esposa, eu tenho uma filha agora, e assim, a minha filha estava passando mal e eu tive que sair e resolver as coisas em casa. E eu não estava lá na hora do ocorrido. Mas foi isso aí. De início eu estava lá, eu até brinquei com algumas pessoas que estavam lá, eu dancei um pouco, mas logo em seguida eu já tive que sair. E a boate, ela tinha um alvará para funcionar no dia da festa? Sim, claro, sem o alvará eu não teria coragem de fazer nada. Porque eu sei a importância do alvará, porque o alvará, assim como todo mundo já falou aí, tem que inspecionar de cima e embaixo, então assim, sem o alvará eu não teria coragem de fazer nada. Objeção, Meritíssimo. O mesmo alega que tinha alvará, certo? Sim. Mas se tinha esse alvará, por que então que no testemunho do capitão João Emanuel, chefe dos bombeiros, ele alega que os extintores de incêndio estavam vazios? Objeção, Meritíssimo. Gostaria de ressaltar novamente o papel do meu cliente. Ele apenas é o dono da boate. A responsabilidade de fiscalizar os extintores de incêndio é dos bombeiros, não do meu cliente. Meritíssima, mas então ele não poderia verificar o uso dos extintores de incêndio, verificar se de certa forma eles estavam corretos e se tinha sido realmente feito as inspeções? Bom, senhora Giza, eu acredito que a finalidade de extintor de incêndio é apenas quando se tem fogo ou qualquer tipo de risco de fogo. Como podemos ver, não houve nenhuma outra ocorrência parecida, ou até mesmo menor, claramente, antes do dia do incêndio. Então não teria por que o meu cliente estar fiscalizando os extintores de incêndio que haviam sido fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros. A mesma então alega que foi feita a vistoria e que estava tudo certo, certo? Certo. Então por que de ter placas de saída de emergência se as mesmas se encontravam lacradas? Novamente, vou ressaltar para a senhora advogada, que houve a fiscalização do Corpo de Bombeiros e que eles alegaram e assinaram que estava tudo nos conformes da boate. Portanto, se alguma coisa não estava no seu local como deveria estar, a responsabilidade não é do meu cliente, e sim do Corpo de Bombeiros. Para complementar o testemunho do meu cliente, eu gostaria de solicitar que haja a exibição, como consta nos autos do processo, na página 243 a 245, por favor. Bom, tem 3 provas a apresentar. Primeiramente, essa é a prova 1, é o alvará de que a boate tinha permissão para funcionar, não apenas na noite do ocorrido, como também todos os dias. Ali vocês podem observar nome Santos Entretenimento e o nome Kiss. Então, temos claramente o alvará de que tinha permissão para estar aberto. Agora, por favor, a prova 2. Ali tinha o alvará de prevenção e proteção contra o incêndio, como vocês podem ver, inspecionado e aprovado. Então, o Corpo de Bombeiros inspecionou e aprovou todos os tipos de prevenção contra incêndio que estavam na boate naquele dia. E agora a prova 3. As imagens da câmera de segurança da loja que mostram o senhor Leonardo fazendo a compra dos fogos de artifício, que provam mais uma vez que o meu cliente não tem nada a ver com essa compra, não estava presente e, como o próprio senhor Leonardo afirmou, não foi avisado sobre essa troca. Ali vocês podem ver ele olhando o mais caro e logo em seguida levando o mais barato. É isso, pode ser. Essa foi a defesa. Muito obrigada, Letícia.
promotoria tem alguma pergunta? A promotoria gostaria de trazer mais uma vítima do incidente da Boate Kiss naquela noite, a senhorita Sara Ferreira Miller. Boa tarde. Por gentileza, levante a mão direita. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Juro. Prossiga. Boa tarde, senhorita Sara Ferreira Miller. Boa tarde. Senhorita, a senhorita poderia falar para nós o que você se lembra da noite da Boate Kiss? Bom, eu tenho lembrança que foi uma noite péssima. Até então eu não queria ir pra festa. E topei, acabamos indo por causa de uma amiga minha, por ser aniversário dela. Aceitei de ir com ela, infelizmente ela não está mais entre a gente. Infelizmente eu não consegui ajudar ela a se salvar. E a gente tem pouca memória, mas só lembro que foi algo desesperador. E como era para respirar lá dentro da boate, quando tudo começou? Péssimo, aquilo você inalava e a gente deixando pegando, a gente acabou com sua respiração. Fala para o tribunal e para as pessoas que estão aqui hoje presentes, quais foram as dificuldades que isso acarretou na sua vida e na sua saúde? Infelizmente, acarretou tanto na minha vida, na minha vida física, quanto no meu psicológico. Por ter perdido uma grande amiga, por ter perdido o movimento de uma perna minha. Foi algo que mexeu bastante comigo, tanto na minha área profissional, tanto de ter atingido o meu psicológico também. Você viu naquela noite algum comportamento inadequado da parte da segurança, do pessoal da boate, do pessoal que estava na banda? Com certeza a gente viu que era um local que não suportava todo aquele tanto de gente que tinha lá. Que a gente não via no mesmo lugar que a gente entrava, a gente tinha que sair. Um local que estava muito cheio pelo tamanho dele. A promotoria agradece pela senhorita estar aqui presente essa tarde e a promotoria não apresentará mais perguntas. Muito obrigado, Vossa Excelência. Encerrada a sustentação oral do Dr. Guilherme. Meritíssima, a acusação gostaria de dirigir uma pergunta ao dono da boate, Bruno. Eu, como pai, eu queria dizer que isso daqui é uma vergonha. Meritíssima, por favor, não é permitido esse tipo de depoimento aqui. Eu não vou censurar o pai. Por favor, contenha-se. Eu apenas queria dizer para vocês que eu, como pai, naquela noite, eu permiti que meu filho fosse até a boate, fosse a esse evento. Por quê? Porque eu confiei na cidade de Santa Maria. Eu sei que a cidade de Santa Maria tem bombeiros de responsabilidade, tinham a parada da festa, mas que acima de tudo, eu confiei no governo. Eu queria dar um exemplo muito simples e fácil. Eu queria que vocês pensassem em uma coisa. Se um carro está no meio da rodovia e ele derrapa no meio de uma chuva, isso sim é um acidente. Mas a partir do momento que o motorista ele bebe e ele atropela uma pessoa no meio de uma rodovia, ele assumiu este risco por ele ter bebido antes de ter entrado no carro. Outro exemplo muito simples foi o que aconteceu na base do Flamengo. Se um dirigente do Flamengo coloca pessoas, os jovens garotos da base, para que eles possam dormir dentro de containers na qual corriam risco de curto, corria risco de choque, e 10 desses jovens morrem, ele assumiu esse risco. E acima de tudo eu queria dizer, se o dono da boate, ele permitiu essa festa, ele permitiu que o máximo de pessoas que tinha no local fosse acima do que tinha
liberado no alvará, ele assumiu esse risco. Se a festa ocorreu sem ter extintor de incêndio, sem ter saída de emergência, a única saída de emergência que tinha, assim como foi mostrado no vídeo, estava cheio de ferros, na qual estava impossibilitando a saída de todos, ele assumiu esse risco. Ou até mesmo o músico que foi lá, comprou o fogo de artifício, comprou esse artefato que na qual era para ser usado de uso externo, mas na realidade foi usado em uso interno, na qual ele sabia que também o teto era feito de espuma, que era tóxica, e no mesmo tempo que tudo isso ele viu acontecendo, quando ele acendeu, ele não teve coragem de falar no microfone tudo que estava acontecendo, ele não teve coragem de falar que estava pegando fogo e falar para o pessoal sair. Então, do mesmo jeito que tudo isso aconteceu, os dois assumiram esse risco. Mas eu não vim aqui hoje, juntamente com o resto dos pais, para falar quem é certo ou quem é errado. Isso a gente já sabe. Eu só vim aqui para dizer uma coisa, para que você, querido juiz e querido júri, vocês pensassem em uma coisa. Será que realmente a vida desses 242 jovens que morreram tem valor? Será que a vida de eu, pai, de vocês, mães, tem algum valor? Porque é o seguinte, a única coisa que a gente quer é justiça, na qual a gente vive num país que não tem justiça. E outra coisa, perguntar para vocês, se esse tipo de acontecimento que aconteceu naquela noite, irá acontecer novamente. É isso. Meritíssima juíza, os argumentos dos pais são todos válidos e devem ser levados em consideração em decisão a situação do nosso réu Bruno. Gostaria de dirigir minha palavra a este pai. Meu senhor, eu sinto muito. Eu devo dizer que, como mãe, como brasileira, como ser humano, não há como eu não me comover, não há como eu não me revoltar. Mas enfim, nós estamos no Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E a nossa função aqui não é olhar para o mérito da questão em si, mas sim para a questão de entender a interpretação das leis. Contudo, a sua fala será muito bem divulgada. Ok, será entregue agora alguns panfletos para a votação. Votação essa que será dita se os réus são considerados culpados. Meritíssimo, eu tenho algo para confessar. O que esse pai falou, tudo é verdade. A culpa é totalmente minha. Eu não consigo seguir minha vida com esse sentimento de culpa. Eu não queria que nada disso acontecesse, mas foi por culpa minha. Eu fiz aquilo acontecer porque quando eu dei o dinheiro para ele, eu não dei o dinheiro necessário para comprar o artefato certo. Eu não avisei para ele qual que era o certo. A espuma que estava no teto era a mais barata que tinha, porque eu queria economizar dinheiro. As saídas, que é o mais importante, eu não arrumei, porque eu queria economizar dinheiro para ficar mais para mim. E a quantidade de jovens aqui no local era mais do que o dobro da capacidade. E eu sabia de tudo isso. E mesmo assim, eu deixei tudo isso acontecer. O alvará também, que era uma coisa muito importante, que eu tinha que ter levado a sério. Eu liguei pro meu amigo e falei que estava tudo certo, que ele não precisava ir lá fazer a fiscalização, porque ele confiava em mim, e eu sabia que se eu falasse isso, ele ia assinar o alvará. E assim, eu não me imagino a dores que todos vocês pais que estão aí estão sentindo, mas a minha dor é de realmente querer me matar. Então, por causa desse sentimento de culpa, e eu prefiro ser preso do que continuar com esse sentimento. Desculpa. Por favor, senhor, acalme-se. Devo agradecer pela sinceridade com todos os presentes. Então, como eu estava dizendo, será entregue alguns papéis no qual o júri, os membros do júri, irão dar o seu voto se os réus serão culpados ou inocentes. Por favor, pode pegar os papéis. A promotoria gostaria de dar a palavra. Pois não? Vale todos nós aqui ressaltar que naquela noite nós perdemos 242 vidas pela simples negligência de um dono da boate
boate, não querer comprar a espuma mais cara, por causa que seu bolso provavelmente iria pesar. Mas o bolso dele não pesou. O que pesou foi a vida de muitas famílias que vão levar nas suas mentes a lembrança de uma fática noite que levou não só a vida dos seus filhos, mas levou toda a alegria de uma família. Vai ficar ressaltado nessa família por todas as gerações uma tragédia que foi imensa, que com certeza não se curará. Digamos que uma cicatriz não é o bastante para curar toda a dor, todo o sofrimento que a simples negligência de uma pessoa que escolheu economizar e manter o seu bolso, digamos que no lucro, mantendo assim a sua vida cotidiana, corriqueira, toda bem estruturada, mas com isso muitas vidas, muitos jovens hoje não tem mais um sonho, porque esse sonho morreu junto com eles. Muitos estavam nas suas faculdades, nas universidades, eles estavam ali em muitas empresas aprendendo como trabalhar. Muitos sonhos naquela noite morreram. E como esse pai aqui disse, vamos levar em consideração tudo que ele falou. É muito importante isso que esse pai falou. Ele não apenas disse o que ele sente, mas também disse o que todos os pais sentem, que muitas famílias sentem. Até as famílias que não perderam filhos, não perderam sobrinhos, se sentem comovidos. Então isso é uma causa que nós devemos levar em consideração, e nós pedimos a justiça desse caso, e nós pedimos que a justiça seja feita de uma forma que conforte os corações de todas as famílias e que também leve em consideração a proteção da vida humana. A promotoria agradece a todos pela atenção. Ok, muito obrigada, doutor Guilherme. O resultado da votação foi de 5-2 para culpados, ambos os réus. Determino a sentença para o Joinville de 22 anos a 6 meses também de prisão, culpado pelo crime de homicídio simples por dolo em mental. Okay? Também o bombeiro Gustavo Gonzato, será condenado a 18 anos de prisão, também pelo crime de homicídio simples por dolo eventual. Declaro então encerrada a presente sessão da 34ª sessão do primeira reunião do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Foi algo muito difícil pra gente, mas hoje, perante o tribunal, perante a justiça, vencemos.
desamigos. Achei que podia ser como todos os outros. Ah, cara, como é que tu faz isso, meu? Não tem vergonha? Ajudei. Letícia, a advogada de acusação gostaria de pedir uma palavra aos pais. Perante a esses pais, como infelizmente vão sair daqui hoje sem seus filhos, mas vão sair daqui com uma causa ganha. Hoje, perante a meritíssima juíza Luana Guettoni, foi feita a justiça. Foram presos tanto quem comprou o artefato, tanto o dono da boate. Infelizmente, aos pais, eu desejo os meus pêsames, não somente aos pais, mas também aqueles jovens que tiveram seus amigos perdidos, que tiveram viagem lá, como a nossa querida testemunha Sara, veio a perder a perna porque ela teve fortes queimaduras. Infelizmente, ela não vai voltar a ser como era antes. Fica nela também um sentimento de culpa de que porque ela foi e porque ela deixou as amigas dela se dirigirem àquela boate naquela noite. Mas hoje sairemos daqui com o sentimento de vitória da justiça ter sido feita. Muito obrigada, Letícia. Obrigada, doutora. Boa tarde a todos.